Operação contra trabalho escravo. Desembargador catarinense é alvo de ação da Polícia Federal por suspeita de manter a empregada em condição análoga à escravidão. Fraudes com criptomoedas. Operação investiga a compra de criptoativos com cartões fraudados e cumpre mandados em Santa Catarina. Cesta básica mais em conta. Preço dos itens básicos recua em Florianópolis e em outras 10 capitais brasileiras, segundo o DIEESE. A pesca da tainha 2023. Setor pesqueiro repercute decisão da Justiça que limita as atividades em Santa Catarina. Exemplo de saúde e disposição. Conheça a história de um maratonista de São José que esbanja a saúde aos 86 anos de idade. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com a operação da Polícia Federal contra um desembargador catarinense suspeito de manter a empregada em condição análoga à de escravidão. É informação para o repórter Ronaldo Penido ao vivo aqui no Jornal. Oi, Ronaldo, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do desembargador na manhã desta terça-feira em Florianópolis. Os agentes foram apurar a denúncia de que ele mantinha a empregada em condição análoga à de escravidão. A ação ocorreu nesta manhã e contou com o apoio dos agentes do Ministério do Trabalho, da Polícia Federal e também do próprio MPF. Além do próprio MPF, que também participou da ação. Segundo a promotoria, a medida cautelar que autorizou a operação também determinou o resgate da trabalhadora e a emissão das guias de recolhimento dos direitos trabalhistas, das verbas trabalhistas que não eram pagas. A investigação indica que o desembargador e a esposa mantiveram em casa a empregada por mais de 20 anos. Uma pessoa surda e muda que fazia as tarefas domésticas e não tinha registro em carteira. Também não recebia salário ou qualquer vantagem trabalhista. A mulher, de acordo com o MPF, também seria submetida a condições aí de maus tratos, seria vítima de maus tratos por conta das condições materiais em que viveu durante todo este período. A vítima trabalhava na casa do desembargador desde os 11 anos de idade e atualmente está com 49 anos de idade. Bom, vamos à defesa do desembargador, que divulgou uma nota de esclarecimento. Ele divulgou uma nota de esclarecimento na qual se manifestou surpreso e inconformado com o ocorrido, antecipando desde logo que aquilo que se cogita infundadamente como sendo suspeita de trabalho análogo à escravidão, trata-se de um ato de amor, um ato que ele acolheu, ele e a esposa dele teriam acolhido essa pessoa surda-muda por mais de 20 anos na residência dele. Então, essa foi a nota que ele divulgou em defesa aí desta operação, após esta operação da Polícia Federal. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Bom, em uma outra operação deflagrada hoje pela Polícia Federal foi a CryptoCard. A ação combate fraudes relacionadas a criptomoedas. Foram cumpridos mandados aqui em Santa Catarina. Cerca de 100 policiais federais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em 5 estados do país: Ceará, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e São Paulo. As investigações contaram com o apoio do Serviço Secreto da Embaixada dos Estados Unidos. As fraudes consistiam na compra de criptomoedas com pagamentos por cartões na maior plataforma mundial de negociação. Só que os cartões usados para fazer os pagamentos eram fraudados por meio de um ataque, no qual os criminosos usavam mecanismos que geraram de forma massiva números de cartões para compras pela internet. A Polícia Federal também identificou um esquema de lavagem de dinheiro, já que os envolvidos transferiam os valores para contas de forma sucessiva para evitar o rastreio e ocultar a origem. O valor total do golpe chegou a 19 milhões de reais. Os investigados podem responder por furto qualificado mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A gente fala com frequência aqui no Band Cidade sobre golpes aplicados pelo celular, não é?
Pois agora, vejam só, os estelionatários têm usado a inteligência artificial, é isso mesmo, têm usado a inteligência artificial para clonar a voz de pessoas e tentar aplicar golpes. Não é de hoje que a Polícia Civil tem alertado a comunidade sobre diversos golpes aplicados via celular. A forma como eles ocorrem são muitas, mas o objetivo dos golpistas é sempre o mesmo: tirar dinheiro das vítimas através de transferências como o Pix. O delegado explica que o número de ocorrências desse tipo é bastante grande. Infelizmente, ainda apesar dos alertas que são feitos pelas redes sociais, inclusive da Polícia Civil, alertando sobre as mais diversas modalidades de golpe hoje existentes, ainda assim a gente registra diariamente aqui inúmeros boletins de ocorrência atrelados a estelionato. O que tem chamado cada vez mais a atenção da Polícia Civil são as formas encontradas pelos golpistas de tirar dinheiro das vítimas. Uma das novidades agora é que os golpistas conseguem até clonar a voz das pessoas. Essa situação é relativamente nova de emprego de inteligência artificial para clonagem da voz. Então, esses criminosos, através de software, eles conseguem, a partir desses pequenos segundos, inclusive, de voz, de criar depois frases. Então, entram em contato com a suposta vítima, com a vítima ali se passando por um familiar, um amigo, e via de regra ali para pedir, solicitar dinheiro para determinada finalidade. Por isso que uma das principais dicas é tomar cuidado na hora de fazer transferências. As pessoas também precisam registrar os casos de golpes. A gente precisa ter uma demanda, Então, sabendo desses registros, a Delegacia Geral, criar mecanismos ali para o enfrentamento e combate a esse tipo de crime. E câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um grave acidente ocorreu em Chapecó, no oeste do estado. As imagens mostram um instante que um caminhão tombou na região do Goiôem, divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na descida para acessar a ponte que separa os dois estados, o caminhão carregado com farelo de osso que vinha de Colíder, no Mato Grosso, com destino à Trindade do Sul, no estado gaúcho, perdeu o freio e capotou. O local não possui área de escape. O motorista e a passageira estavam no caminhão. A mulher teve fratura nas duas pernas e foi levada para o Hospital Regional do Oeste. O homem não se feriu. E a Polícia Civil apresentou hoje o Programa de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É o programa Minha Voz Tem Vez. Veja agora na reportagem de Gabriela Mariotto. O programa Minha Voz Tem Vez foi lançado na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil de Santa Catarina. Ele é um compilado de medidas para combater a violência contra crianças e adolescentes no estado. Projetos que integram o programa, no início, são dois. Um voltado ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, que é o Proteja uma Criança, e o voltado à violência contra adolescentes, através dos meios de internet, que é o Conhecer para se Proteger. O Proteja uma Criança, os psicólogos recebem os kits e vão desenvolver as ações a partir de agora. E o Conhecer para se Proteger, as capacitações são agora no segundo semestre e a partir do segundo semestre eles ingressam em salas de aula. Os casos de violência sexual aqui no estado preocupam as autoridades. De acordo com os dados compilados pelo Ministério Público Estadual, entre janeiro de 2019 e maio de 2023 foram registrados mais de 21 mil casos. Por meio do projeto Proteja uma Criança, a Polícia Civil pretende orientar os estudantes e prevenir a violência sexual. Essa violência, muitas vezes, ela acaba não sendo notificada, ela acaba passando ao largo da segurança pública e com isso vem impunidade, porque esses crimes são praticados, às vezes, dentro de casa e não raro, também pela internet. Já o programa Conhecer para se Proteger busca conscientizar os jovens sobre os perigos das redes sociais. Então a gente vai ensinar crianças que determinado toque não pode acontecer, que determinados conteúdos não podem ficar escondidos, não pode ficar em segredo, ela tem que revelar. A seguir, as dificuldades do setor pesqueiro com as restrições na safra da tainha que estão em vigor. E veja também, cesta básica recua em Florianópolis e em outras 10 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Detalhes logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade. A cesta básica recuou em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE no mês de maio. Florianópolis teve a 5ª maior redução
nesse estudo. Vamos aqui ao telão do Band Cidade para conferir as informações. Bom, no ranking das cidades com a cesta básica mais cara do país, São Paulo está na frente, lidera essa lista com o valor de R$ 791,82. Na sequência, a capital gaúcha, Porto Alegre, R$ 781,56. Florianópolis se manteve como a terceira capital com a cesta básica mais cara do país, valor de R$ 765,13, seguida pela capital fluminense, o Rio de Janeiro, R$ 749,76. Aqui na capital do estado, a cesta básica recuou em todos os critérios de comparação. Queda de 0,55% em maio na comparação com abril, de 0,53% no acumulado dos primeiros 5 meses do ano e também um recuo de 0,90% no acumulado dos últimos 12 meses. O preço do óleo de soja baixou em todas as capitais, isso por causa da demanda enfraquecida no mercado interno. Olha só, essa notícia é boa, hein? O preço da carne bovina também recuou em 14 capitais. Por outro lado, o açúcar refinado, o tomate, o leite integral e a manteiga aumentaram de acordo com a pesquisa do Diese. Por fim, o salário médio para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.652,09, segundo o Diese, ou seja, 5,13 vezes o atual mínimo de R$ 1.302. Olha, Santa Catarina tem investido em energia sustentável. Só que dessa vez a novidade é a construção de fazendas de energia solar. É um investimento que a Celesc realiza para oferecer energia mais perto de quem consome e também mais barato. A Fazenda Solar de Lages é um modelo de energia renovável e tem sido responsável por abastecer com energia fotovoltaica o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O projeto, que começou em dezembro do ano passado, tem se consolidado. Entre fevereiro e abril, ele gerou mais de 33 mil kWh, substituindo as antigas fontes de energia e tornando o TJ mais sustentável. A gente buscou o uso dessa energia dentro da nossa matriz energética aqui, atendendo a um desafio trazido pelo presidente aqui do Poder Judiciário, o desembargador Blasi, e também para atendimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva os tribunais de justiça a fazerem uso desse tipo de energia, das energias renováveis. A energia em Santa Catarina depende principalmente de fontes sustentáveis, como as hidrelétricas, termoelétricas, a energia eólica e a energia solar. Essa geração é uma chamada geração distribuída, que acontece perto do consumidor final. Isso pode ajudar, inclusive, a diminuir o preço da conta de luz no final do mês. A geração, quanto mais próxima do consumo, isso é benéfico à sociedade, não só do ponto de vista social, né, em termos da distribuição da energia elétrica, mas também dentro da matriz energética é uma fonte ambientalmente correta, então ambientalmente muito importante que se faça o uso dela. A Fazenda em Lages faz parte desse novo modelo lançado pela Celesc e foi construída pela própria companhia. Com ele, não há cobrança de bandeira tarifária caso a unidade consumidora exceda o uso de energia, como é feito no método tradicional. Com foco não só na vantagem financeira, mas principalmente na vantagem ambiental, porque não gera emissões de carbono, não gera um impacto ambiental. As fazendas solares até 3 hectares, elas são feitas praticamente sem licenciamento ambiental, porque o impacto é praticamente zero. Ela só faz um pouco de sombra, mas não tem nenhum impacto visual que as torres de transmissão, por exemplo, têm, que as hidrelétricas têm. Mas esse contrato do Tribunal de Justiça, tomando por exemplo, ele encontrou vantagem financeira hoje de aproximadamente 10%. As alternativas mais sustentáveis ajudam principalmente na época mais fria do ano, quando o gasto com energia tende a ser maior. Aquecedores, luzes acesas por períodos maiores e o uso do chuveiro elétrico são alguns dos motivos que encarecem a fatura e aumentam a necessidade de produção. Entidades do setor pesqueiro repercutem uma decisão da Justiça Federal que manteve a cota de captura de tainha durante a safra deste ano, cota inclusive com proibição de pesca industrial. Para especialistas, as restrições podem causar prejuízos para o setor. O setor pesqueiro teme os impactos causados pela decisão da Justiça. Na última sexta-feira, a desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, manteve as restrições para as atividades de pesca.
A cota de captura de tainha artesanal foi reduzida pela metade e a pesca industrial foi praticamente zerada. Na decisão que manteve as restrições das atividades pesqueiras, a magistrada destacou que o processo está suficientemente fundamentado. Mas, para representantes do setor, a penalidade é injusta e não foca na sustentabilidade da espécie. Enquanto isso, as embarcações de pesca industrial estão paradas. Representantes do setor afirmaram que vão recorrer da decisão. Infelizmente, não tivemos sucesso. Isso nos impactua muito na questão de sérios prejuízos. Nós que somos uma espécie totalmente controlada, temos a captura 10% só da limite sustentável e muito mais também que na nossa redução de frota. Lá, então, nós estamos tentando ver de forma positiva, tentar mudar o cenário, mas, independente não, o sindicato trabalha com o seu associado. As limitações foram impostas após um episódio ocorrido no ano passado, na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, pescadores afirmaram ter capturado cerca de 80% do limite aceitável de captura de tainha em todo o Brasil. O processo teve início após uma ação dos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. Para representantes do setor, a decisão da Justiça pode causar muitos impactos. O mais preocupante não é aqui. A preocupação está lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, que não há um controle. Então, nós temos que ver o que está acontecendo lá, para depois buscar a nossa alternativa de pesca sem prejudicar, principalmente o estado de Santa Catarina, que não é só nossos pescadores da minha área industrial. Os anilhados também são prejudicados. E nós não queremos prejudicar ninguém também, nós queremos cada um no seu tamanho de cota. E a gente respeita isso. E, lamentavelmente, por isso, não só nós, como também os parceiros anilhados, também foram buscar, na Justiça, aumentar o número de embarcações. Na semana passada, a Procuradoria-Geral do Estado chegou a protocolar um processo, no qual aponta os impactos econômicos e sociais causados pela decisão. A temporada de tainha em Santa Catarina teve início no dia 1º de maio e segue até 31 de julho. A área de alta pressão segue a ditar as normas do tempo em Santa Catarina nesta quarta-feira. No mapa, a gente pode ver que o dia vai ser seco e ensolarado em todas as regiões do estado, com apenas alguns nevoeiros isolados pela manhã no Vale e no Planalto Norte. Essa condição, ela inibe a formação de nuvens e influencia nas temperaturas, que começam o dia mais baixas, sobem durante a manhã e a tarde e diminuem à noite justamente pela falta de nuvens, o que provoca a dissipação do calor. A combinação baixa temperatura, ausência de nuvens e ar seco provoca geada, que pode ocorrer de forma isolada nas áreas mais altas da Serra Catarinense. Vamos ver agora as mínimas e máximas? Na capital, tempo bom, sol, mínima de 15, máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 17 e 26. Em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Vamos agora para o sul do estado, em Criciúma, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Lages vai ter 6 de mínima e 21 de máxima. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 24 graus. A seguir no Band Cidade, o esporte é o destaque com a derrota do Figueirense pela Série C e a Chapecoense que está em campo agora pela Série B. E veja também, nossos repórteres mostram a história de um maratonista de São José na Grande Florianópolis que esbanja saúde e vitalidade aos 86 anos. Detalhes após o intervalo, já volto. Estamos de volta com o Band Cidade. O PROCON estadual abriu um processo administrativo cautelar para apurar mudanças contratuais feitas pela Netflix, a gigante dos serviços de streaming. O motivo foi a decisão da empresa de não permitir mais o compartilhamento de senhas e telas sem cobranças adicionais. A Netflix agora cobra R$ 12,90 por usuário. Segundo o órgão de defesa do consumidor, assim que a empresa for notificada, caberá multa de R$ 500 para cada reclamação aberta no PROCON. A medida foi encaminhada via SEDEX para a sede da Netflix em São Paulo. O consumidor que se sentir lesado com a cobrança deve procurar o PROCON municipal ou acessar o telefone 151 para formalizar a reclamação.
Série B do Campeonato Brasileiro, 5 partidas hoje à noite abrem a 11ª rodada da competição. A Chapecoense está em campo neste momento na Arena Condá. O time do técnico Gilmar Dalpozo, que estreia à beira do gramado, encara o Vila Nova em duelo que começou às 7 horas da noite. A partida está no primeiro tempo, placar fechado, 0 Chapecoense, 0 Vila Nova. A Chape é a 16ª colocada com 6 pontos e não vence há 4 rodadas. Os gols amanhã no jogo aberto SC. Agora a Série C. A sina do Figueirense fora de casa continua. O time perdeu ontem para o São Bernardo no fechamento da 6ª rodada. A equipe catarinense está a 2 pontos do G8, mas também a apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Não foi dessa vez que o Figueirense conseguiu quebrar o tabu de não vencer fora de casa. Pelo contrário, esse jejum aumentou. O alvinegro teve uma boa chance com essa escapada de Gustavo França, mas os times foram para o intervalo no 0-0. Na segunda etapa, o Tigre voltou mais confiante, arriscando um pouquinho mais. Até que uma cobrança de escanteio de Alex Reinaldo, João Carlos desviou e o artilheiro do São Bernardo, Bruno Santos, só mandou para o gol. 1-0. O Figueira até tentou ir atrás do empate. Tentou com o Marquinho, com o Pato e até com o desvio do zagueiro adversário. Mas não teve jeito. O alvinegro não conseguiu evitar a 3ª derrota na Série C, a 2ª seguida. Só uma informação para corrigir, a Chapecoense tem 10 pontos e não 6, como eu falei agora há pouco. Você vai conhecer agora a história de um maratonista de São José, na Grande Florianópolis. Só que ele não é um atleta comum, não. Este atleta esbanja saúde e vitalidade com quase 9 décadas de idade. O repórter João Paulo Cardoso foi até São José e conta essa história agora pra gente. Aldoci Sabino da Silva, 86 anos de idade, morador da cidade de São José, na Grande Florianópolis, e atleta maratonista. E tenha certeza que você não ouviu errado, não. Os pés desse senhor de quase 90 anos de idade já rodaram milhares de quilômetros em competições pelo Brasil. Vocês acabaram de ver o seu Aldoci se preparando para sair para o treino. Mas antes de sair para o treino, porque a gente vai acompanhar ele, quero que vocês deem uma olhada nisso aqui, ó. Um certificado com Aldoci Sabino da Silva de que ele concluiu a corrida de São Silvestre em 2018, com 81 anos de idade, e completou a prova em 2 horas, 8 minutos e 34 segundos. É muita história, né? História que está aqui, nessa sala, que a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos lá? 26 medalhas, 11 troféus de corridas disputadas dentro e fora do estado. São muitas lembranças de uma rotina diária puxada. Faço 40 minutos, 45 de esteira, depois vou para a bike, aí faço mais 15, 20 minutos, saio de um, já entro no outro. Depois então eu vou para outros aparelhos de peso, para o garoto chegar junto, né? Porque é isso aí, que a rotina é essa aí, cara. A cada passo, a saúde e a alegria se renovam. Para esse vovô garotão, com um pulmão de ferro, correr não tem a ver com quilômetros, e sim com amor ao esporte e à vida. Só depende de cada um, quantos km que a gente quer fazer, mas vai sempre com aquela vontade, com aquela disposição, com aquela alegria, para chegar aos 100 anos e ainda fazer aquela prorrogação de mais 20 anos, né, cara? Tá certo. Se eu chegar na idade do seu Aldo com essa vitalidade toda, eu vou estar mais do que feliz, com certeza, viu? Ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Não esqueça, acesse o QR Code que está na sua tela com o seu smartphone e fique bem informado no portal tvbv.com.br. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.